Muitos tesouros e artefatos ainda se escondem de nossos olhares. E aqueles já encontrados, nos encantam com suas histórias e mistérios. Sejam achados por arqueólogos, cidadãos, detectores de metais, as antigas descobertas deste vídeo são incríveis. Neste vídeo iremos conhecer 8 incríveis artefatos e tesouros do passado encontrados. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Fíbula de ouro e tesouro, Dinamarca. Na Dinamarca, muitas pessoas recorrem à detecção de metais e conseguem ter resultados surpreendentes. Uma das descobertas mais marcantes é esta fíbula de ouro, um alfinete de peito da antiguidade. Quem a descobriu, tinha certeza de que havia mais de onde isso veio. No local da descoberta, agora junto a arqueólogos, foram desenterrados um segundo pedaço da fíbula, e 2 pingentes de ouro em forma de lua crescente, com cabeças de pássaros estilizadas em cada extremidade. Outros 8 pingentes de ouro, 4 deles com padrões de pássaros, e um anel de ouro, também foram encontrados. A natureza dos objetos sugere que pertenciam a alguém de enorme riqueza. Os arqueólogos descobriram que este pequeno, mas extremamente raro e valioso tesouro foi depositado num pântano, no início do século VI. Os arqueólogos acham que o pássaro da fíbula, e as cabeças de pássaro em 6 dos pingentes, provavelmente representam figuras importantes da mitologia nórdica, que são motivos comuns em joias deste século. Apenas algumas grandes fíbulas douradas deste tipo foram encontradas na Dinamarca. Número 7. Calendário do Cairo e a estrela demoníaca, Antigo Egito. Os antigos egípcios podem ter narrado a oscilação de uma estrela conhecida como o demônio. Talvez o registro mais antigo conhecido de uma estrela variável, é o que sugerem os astrônomos. Os antigos egípcios escreveram calendários que marcavam dias de sorte e azar. Essas previsões foram baseadas em eventos astronômicos e mitológicos, considerados influentes na vida cotidiana. O mais bem preservado desses calendários é o Calendário do Cairo, um documento em papiro datado entre 1163 e 1271 a.C. A entrada de cada dia é precedida por 3 hieróglifos que indicam boa ou má sorte, sendo os caracteres muitas vezes derivados de eventos mitológicos. Astrônomos da Universidade de Helsínquia, na Finlândia, já tinham descoberto que alguns dos dias afortunados ocorriam num padrão, a cada 29,6 dias. Isso corresponde quase exatamente à duração do ciclo lunar, o tempo entre 2 luas cheias. As luas novas podem ter sido associadas à má sorte. Os cientistas também detectaram outro padrão no calendário, que ocorria a cada 2,85 dias. Agora, os pesquisadores sugerem que isso corresponde aproximadamente ao escurecimento regular de Algol, a estrela demoníaca, que fica a aproximadamente 93 anos-luz de distância, na constelação Perseus. Algol é o exemplo mais brilhante conhecido de um sistema binário eclipsante, o grande membro brilhante do sistema Beta Persei A. Do nosso ponto de vista, Algol escurece em mais de um fator de 3 por 10 horas de cada vez, diminuindo facilmente de ser vista a olho nu. Os historiadores muitas vezes ficam perplexos com o nível de compreensão que os egípcios tinham da astronomia, mas esta descoberta pode ser a mais mistificadora de todas. Número 6. Escultura em madeira de Cristo na cruz, Itália. Você esperaria encontrar um crucifixo em todas as igrejas cristãs da Europa, e é provável que aconteça isso, mas nenhum outro é como este, que fica na Catedral de San Martino, em Lucca, na Itália. Esta impressionante escultura em madeira, que mostra Cristo na cruz, tem 2,5 metros de comprimento, e é primorosamente detalhada. A descoberta em si não é uma informação nova, mas o conteúdo que estamos prestes a fornecer é. No final de 2020, o artefato foi confirmado como a estátua de madeira mais antiga da Europa. A estátua nunca havia sido datada por radiocarbono antes, porque é uma relíquia sagrada, mas uma exceção foi aberta em 2020 para marcar o 950º aniversário da catedral. O bispo esperava provar que a estátua era tão antiga quanto a própria catedral, em vez disso, descobriu que era muito mais antiga. Em vez de serem um produto do século XI, os 3 fragmentos de madeira e um fragmento de tela que foram testados do crucifixo, revelam ser do final do século VIII ou do início do século IX.
Não há registro da sua existência, antes de ter sido apresentada pelo bispo na consagração da catedral no ano de 1070, mas deve ter existido em algum lugar. Número 5. Batman dos Maias, México. Criado em 1939, o Batman fez e ainda faz sucesso nos quadrinhos, no cinema e na TV, mas muito antes dele, a figura de um morcego com características humanas já era cultuada. Estamos falando do Camazotz, o deus morcego dos Maias que ganhou fama nas histórias contadas pelos indígenas zapotecas de Oaxaca, no atual México. As primeiras citações à divindade datam do ano 100, como parte de um ritual da tribo mexicana, mas acredita-se que o mito relacionado à criatura seja muito mais antigo. Na verdade, especialistas estimam que ela tenha surgido há mais ou menos 2,5 mil anos. De acordo com a mitologia mesoamericana, o Camazóis é uma criatura que vive em cavernas, portas de entrada para o submundo, e é associado à noite, à morte e aos sacrifícios. Geralmente, o Batman dos Maias é representado por uma figura antropomórfica com cabeça de morcego e corpo de homem. Ele era popular entre os antigos maias, semelhante ao nosso Batman moderno, mas não há muito sobre o Camazotz na internet. Recentemente, porém, um concurso realizado pela Warner Bros. Reacendeu a lenda, onde buscou que participantes trouxessem à imaginação a representação do Batman moderno, à luz da criatividade mexicana. Uma das esculturas produzidas é essa que você está vendo agora, uma representação mais acurada de Camazotz. E como podemos ver, não ilustra exatamente a aparência imaginada pelos maias, mas não desmente a questão de que o mito influenciou a criação do famoso personagem. Número 4. Objetos associados ao satanismo, Escócia. Numa área isolada do Queen's Holyrood Park, em Edimburgo, Escócia, arqueólogos desenterraram 2 objetos bastante misteriosos. Um deles é uma placa de metal representando um pentagrama invertido, com uma besta com chifres no centro, provavelmente a entidade demoníaca Baphomet, e o outro objeto é um altar de concreto, cercado por objetos de exibição, embora não tenha sido especificado quais eram esses objetos. Embora os meios de comunicação chamem os objetos de pagãos, a simbologia parece mais associada ao satanismo e à adoração do diabo. Os objetos satânicos foram encontrados no Parque Holyrood, também conhecido como Parque da Rainha, e é um parque real que continua a fazer parte do Palácio de Holyrood, a residência oficial da rainha na Escócia. A placa de metal e o altar foram encontrados incrustados no solo, dentro de uma seção de grama cortada em forma de triângulo. Ambos os artefatos foram removidos por pessoas desconhecidas em algum momento antes de investigarem o local. Parece que ninguém sabe onde estão agora os objetos satânicos, nem o que os arqueólogos concluíram das suas investigações. Número 3. Sarcófago romano de chumbo, Espanha. Encontrar algo que parece ter sido feito de material errado é fascinante para os cientistas. Os romanos, por exemplo, não costumavam fazer sarcófagos de chumbo, mas agora temos evidências de que isso acontecia ocasionalmente. Uma equipe que realizava uma verificação de rotina, abaixo de um prédio em Granada, na Espanha, ficou sem palavras quando encontrou o antigo caixão romano que os esperava. Sabia-se que o edifício ficava no topo de uma construção anterior, do século XIV, mas agora parece que a construção do século XIV pode ter sido construída sobre algo ainda mais antigo. O sarcófago estava 3,6 metros abaixo da superfície, coberto de arenito e lama, e remonta a cerca do ano 300. Arqueólogos acreditam que o sarcófago é de uma época em que o material chumbo não era comum, eram caros e difíceis de obter. Córdoba é o único lugar onde se fizeram sarcófagos de chumbo. O chumbo teria sido um material caro para enterrar alguém, então quem quer que estivesse lá dentro devia ser rico, importante ou ambos. Número 2. Moeda de ouro com rosto antigo de imperador, Inglaterra. Vamos para uma descoberta de mais um detector de metais amador sortudo, agora na Grã-Bretanha. É uma moeda de ouro, de 24 quilates, encontrada em Dover, Kent, por um homem de 30 anos enquanto vasculhava um campo recentemente arado. Encontrar uma moeda de ouro dá sorte, mas encontrar essa moeda de ouro em particular foi como ganhar na loteria.
É uma das únicas 24 moedas romanas. Retrata o rosto de Alecto, um ministro das finanças da Grã-Bretanha romana. Dos anos 286 a 296, um grupo de dissidentes romanos reinou sobre uma Grã-Bretanha separada do resto do Império Romano. A revolta foi instigada por Caráusio, mas ele não a levou até ao fim. O seu próprio ministro das finanças, Alecto, destituiu Caráusio em 293 e assumiu o poder até a queda do posto avançado independente, 3 anos mais tarde. Pouco se sabe sobre Alecto, mas vestígios de seu breve reinado ainda podem aparecer nos lugares mais inesperados. A moeda encontrada de ouro, com um rosto antigo do imperador, pesa 4,31 gramas, e tem do seu lado oposto 2 figuras ajoelhadas diante do deus Apolo. Esta é a primeira moeda descoberta em mais de 50 anos, e apenas a 24ª que existe. É apenas a segunda a ser descoberta em Quente e a primeira a ser leiloada. Número 1. Tesouro em enterro de rei, Rússia. O fazendeiro que encontrou uma das descobertas funerárias mais incríveis da história da Rússia, estava apenas cuidando de seu terreno quando o encontrou. A pá do agricultor Rustam Udayer fez um barulho incomum, e ele descobriu que havia atingido um antigo pote de bronze, perto de sua aldeia de Nikolskoye, na região de Astrakhan. Escavadores especialistas encontraram mais no local, um rico cemitério com pelo menos 2000 anos de idade, contendo os restos mortais do que se acredita ter sido um rei nômade. Acredita-se que o enterro pertença a esse rei, da tribo nômade Sármata, que dominou esta parte da Rússia até o século V. Joias de ouro com inserção de turquesa, armas, objetos de valor e utensílios domésticos artísticos também foram encontrados ao lado do esqueleto. Outros corpos foram encontrados ao redor do rei, que podem ter pertencido à sua família. O rei ainda usava os restos de sua capa folheada a ouro quando foi encontrado. O governador regional de Osterkhan espera que o local tenha mais a dizer aos historiadores sobre como era a vida na região há 2 milênios. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 incríveis artefatos e tesouros do passado encontrados. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!